Então vamos lá, o mínimo sobre Goldman, uma introdução ao pensamento de Emma Goldman. Primeiro de tudo, emerge a pergunta, quem foi Emma Goldman? Ela foi uma teórica, filósofa, ativista e sindicalista do anarquismo, nascida na Lituânia em 1869, foi uma das autoras mais influentes e mais populares dentro do anarquismo desde então, e foi considerada, e isso é muito interessante, a mulher mais perigosa do mundo pelo FBI. Se tem uma pessoa na vida que você vai querer ler a história de vida dela, se tem uma pessoa que você vai querer ter um contato com a biografia dela, é a Emma Goldman. Ela foi durante a vida dela propagandista pelo ato, sindicalista durante a primeira Red Scare nos Estados Unidos. Essa Red Scare refere-se ao Pânico Vermelho, né? Às vezes traduzida como Terror Vermelho, mas é a tradução complicada, mas enfim. Quando a gente fala em Pânico Vermelho, em Terror Vermelho, a maioria das pessoas pensa na que começou na Guerra Fria, na onda de paranoia anticomunista daquela época. Mas o que a maioria das pessoas não sabia é que aquela foi o segundo Pânico Vermelho. O primeiro veio antes e foi uma onda muito forte de anti-anarquismo e anti-sindicalismo também nos Estados Unidos. E ela fez parte tanto da Revolução Russa quanto da Guerra Civil na Espanha. Mas, no que ela acreditava? Ela era primariamente uma anarcocomunista inspirada em Kropotkin e outras figuras também, por exemplo, como Bakunin. Mas ela também era uma egoísta inspirada em Stirner. Se você tiver interesse, eu tenho aqui vídeos tanto sobre Kropotkin e Bakunin, sobre Stirner também, na minha playlist sobre o mínimo sobre anarquismo. Ela era uma anarcofeminista, com sua própria formulação no assunto, mas ela também era inspirada por diversas outras fontes, como outras feministas, o próprio Nietzsche e o movimento populista russo, conhecido como Narodniks, né? Em especial pelo livro O que Fazer. Não é o do Lenin, foi o que inspirou o Lenin. Ok? Então vamos começar aqui com a Emma Goldman e o comunismo. A Emma era bem direta a respeito da sua advocacia pela coletivização. Ela apontava a propriedade privada como monopolista, ela também apontava como motivação social do crime, da corrupção, da pobreza, e ela defendia no lugar a distribuição livre e igualitária na qual os frutos do trabalho pertenceriam aos produtores. Ela apontava, erro, que os problemas do capitalismo vêm de dois fatores. 1. Alguém precisa vender seu trabalho. Alguém está na condição de proletário. 2. Devido à posição de alguém precisa vender seu trabalho, essa pessoa está subordinada à vontade de um mestre que está comprando. Então nós já temos aqui a relação de classe, né? As fontes eu vou sempre deixar aqui embaixo. Eu não incluí a autora em nenhuma delas, só o nome da obra, porque tudo é dela mesmo, tudo é da Emma Goldman, e vamos continuando. Aqui temos uma frase dela para ilustrar a respeito disso, né? E aqui nós temos uma frase para ilustrar melhor isso. Os anarquistas dizem que não há necessidade de homicídios e crime, pobreza e corrupção no mundo. Que nós somos amaldiçoados com esses males por uma mão cheia de gente que monopolizou a terra e toda a riqueza do país. Mas quem produziu essa riqueza? O anarquista diz que os produtos do trabalho devem pertencer aos produtores. Novamente, isso volta à questão dela, dizendo que os frutos do trabalho deveriam pertencer aos produtores. Agora vamos dar uma olhada no que ela pensava a respeito do Estado. A Emma, sendo uma anarquista, ela obviamente era oposta ao Estado. Ela, como o Bakunin, entendia o afastamento da autoridade como um progresso objetivo. Isso andava de mãos dadas com a definição dela de progresso econômico como bem-estar. Ela apontava que o Estado é uma abstração e que sua real utilidade é proteger a classe dominante e manter a dominação do povo. Goldman também viu o Estado como antagônico aos direitos e à liberdade individual de cada um. Aqui temos outra frase, mais uma vez, para ilustrar, né? O governo político e o Estado foram um desenvolvimento muito posterior, surgindo do desejo dos mais fortes de tirar vantagem dos mais fracos, dos poucos contra os muitos. O Estado, eclesiástico e laico, serviu para dar uma aparência de legalidade e direito ao mal cometido por poucos a muitos. Essa aparência de direito era necessária para que se fosse mais fácil governar o povo, pois nenhum governo pode existir sem o consentimento do povo, consentimento aberto, tácito ou presumido. Agora vamos dar uma olhada na questão do trabalho e sindicalismo na Emma Goldman. Ela viu os movimentos sindical e anarquista como sendo complementares e ela apontava que o trabalho sobre o capitalismo desumaniza os trabalhadores e a propriedade privada o reduzia segundo o que era necessário para ela. Ela nos mostrava que no capitalismo, quando você está trabalhando,
A nossa importância, ela basicamente só, nesse sistema, ela só vale enquanto nós podemos produzir algo. E isso seria uma redução, uma desumanização da gente, que nós somos algo além, conforme ela vai apontar no futuro. E falando no que ela ia apontar no futuro, vamos dar uma olhada na questão dela com o individualismo. A Emma Goldman, ela também se considerava uma individualista. Ela era principalmente inspirada por Stirner, mais uma vez tem um vídeo a respeito, e também era uma nietzscheana. E tinha seu próprio conceito de individualidade. Vamos dar uma olhada aqui. A Emma Goldman, né, ela descreveu a individualidade como... A individualidade pode ser descrita como a consciência do indivíduo sobre o que ele é e como ele vive. O indivíduo não é meramente o resultado da hereditariedade e do ambiente, de causa e efeito. Ele é isso e muito mais. Muito mais. Um ser vivo não pode ser definido. Ele é a fonte de toda a vida e de todos os valores. Ele não faz parte disso ou daquilo. Ele é um todo individual, um todo crescente, mutável, mas sempre constante. Bom, essa é uma definição deveras interessante, porque essa é uma forma muito curiosa, muito legal de ver o indivíduo, porque ela completamente desafia e ela desprova a afirmação que a filosofia do individualismo não tem base material e que ela seria inerentemente reacionária, porque olha para isso, sabe? E continuando, quando o assunto é individualismo, mais uma vez ela fazia uma distinção, ela fazia uma separação, vamos ver aqui. O individualismo dela era ferrenhamente crítico ao que ela chamava de individualismo rude, individualismo americano ou individualismo laissez-faire, que é o suposto individualismo atomizado que conhecemos do senso comum. Então, na Emma Goldman nós já temos essa distinção bem clara, né? O que é popularmente conhecido como individualismo, que é basicamente aquela pessoa que só pensa nela mesma, é o suposto individualismo que é pregado pela direita. O que ela pregava, o que as pessoas que são individualistas dentro da esquerda pregam, é uma coisa completamente diferente, como nós estamos vendo aqui. É o que? É bem-estar, sabe, a pessoa ser... Ela tem o direito de ser vista como sendo alguém além de um determinismo. É isso que o individualismo de esquerda prega. Isso é o que o individualismo realmente é. E, novamente, nessa distinção, ela se aprofunda. Individualismo rude significou todo o individualismo para os senhores, enquanto o povo é arregimentado em uma casta de escravos para servir um punhado de super-homens egoístas. A América é talvez o melhor representante desse tipo de individualismo, em cujo nome a tirania política e a opressão social são defendidas e tidas como virtudes. Então, vejam só, ela chegou até a criticar, a apontar essa hipocrisia do que é chamado de individualismo nos Estados Unidos, que na verdade é só capitalismo, na prática. Ela nos mostrava que o individualismo rude é sustentado pelo Estado, uma vez que a função deste é, mais uma vez, proteger a classe dominante. Então aqui temos a conclusão desse assunto e a diferenciação dela entre os dois tipos de individualismo, e vamos para o próximo. Emma Goldman e feminismo. Ela é tida como uma das ou a fundadora do anarcofeminismo. Ela declarou que eu exijo a independência da mulher, seu direito de se sustentar, viver para si mesma, amar quem ela quiser ou a quantos ela quiser. Ela era oposta ao casamento, que ela apontava como a propriedade privada da mulher. Ela defendia e distribuía informação sobre contracepção, chegou a ser presa por causa disso. E ela também defendia a ideia de amor livre. Ela também criticava o moralismo e o puritanismo religioso que ela via como espectros, a influência do Stirner aqui, e uma questão interseccional. Agora vamos ver sobre a Emma Goldman e o anarquismo queer. Enquanto não podemos dizer com certeza se Emma Goldman era uma pessoa LGBTQIA+, ela era no mínimo aliada. Ela era abertamente uma defensora, no caso de pessoas LGBT, e uma crítica da discriminação contra pessoas LGBTQIA+. Ela afirma em uma carta: é uma tragédia, penso eu, que pessoas de um tipo sexual diferente sejam apanhadas no mundo que mostra tão pouca compreensão para com os homossexuais e é tão grosseiramente diferente às várias gradações e variações de gênero e ao seu grande significado na vida. Ela escreveu para esse lugar aqui em particular, que nós vamos ver um pouco à frente. A Emma Goldman foi uma contribuidora para o Comitê Científico Humanitário da Alemanha.
ela ajudou um dos, se não o centro de estudos de gênero mais avançado do mundo naquela época. Então, gente, quando eu digo que a vida da Emma Goldman foi fascinante, que ela fez um pouco de tudo, eu não estou exagerando, ela realmente fez. Ela fez uma diferença muito grande. E, fim, por favor, compartilhe, se inscreva, dê like e comente.